Bom dia, meninos. Nós, a gente de volta aqui. Eu vou fazer uma revisão bem rapidinha aqui de revisão de números racionais, ó. Revisão de números racionais. O conjunto dos números racionais identificados por, né, qualquer número, né, ó, inicialmente descrito como um conjunto dos quocientes. Lembra que a Pró falou que os quocientes entre dois números inteiros, com P e Q inteiros, sendo que Q é diferente de zero. Lá no outro eu botei A e B. Podia ser qualquer letra, certo? P é o numerador, Q é o denominador. Nesse caso eu botei P e Q. Para que eu botei? Para vocês lembrarem que esse P e Q aí é qualquer número. O outro foi A e B. Podia ser C e D. Podia ser X e Y. E assim vai. Sendo que o denominador, que nesse caso é o Q, tem que ser diferente de zero. Lá naquele outro de ontem, eu fiz o conjunto em forma de diagrama. Nesse caso, eu já botei o conjunto assim, ó, de chaves, ó. Conjunto dos números racionais. Quem pertence ao conjunto dos números racionais? Ó, números inteiros, que são os naturais, as frações, ó, número positivo, né? Outra fração. PQ. O PQ significa qualquer número, sendo que não pode ser quem? O zero. E entra mais quem aqui que eu não botei? Entra os números decimais, entre as dízimas periódicas, tudo vai estar aqui dentro, certo? Eu estou fazendo essa revisão por quê? Então, bora lá, por quê? Ó, aí botei aqui. Em outras palavras, todo número que pode ser escrito na forma de fração, com o denominador inteiro e denominador diferente de zero. Aqui eu tiro a vírgula, tira esse S aqui, senão vai ficar, né, faltando a concordância. Não tem problema não, você já conserta aí. Pertence, ó, vocês pertence ao conjunto dos números racionais, que é representado pela letra que vem da palavra quociente. Que letra? Letra Q, que vem da palavra quociente. Então, lembra bem, o que vem de quociente. Olha aí por que eu cheguei, por que eu estava falando ali. Eu estava falando que os números racionais, o assunto que eu estava revisando, era para mostrar que ele também pode vir em forma né, no diagrama, pode vir no conjunto, e também eu posso representar ele numa reta, a tão reta numérica que a gente fala tanto. Então, aqui, ó, nessa minha reta numérica, tem os números aqui, ó, de pretinho são os números negativos, de vermelhinho são meus números positivos. Eu olho, ó, do 0 até 1, aqui vai ter o quê? 1, 2, 3, não é isso? Vai ter vários números pequenininhos aqui. Dentro desses números pequenininhos aqui, eu tenho os números decimais, eu tenho os números fracionários, porque se eu dividir 1 dividido por 2, isso vai dar 0,5, que é a metade certinho. Do 0 até 1 eu tenho a metade. 0,5, eu poderia botar aqui 0,5, menos 0,5. Ou em forma de fração, menos 1 meio. Aqui, ó, 4 terços. Só é olhar, ó, eu dividi em quantas partes? Em 3 partes, e peguei 4. Aqui eu dividi de novo, ó, de 2 até 3, aí eu dividi 5 dividido por 2 dá quanto? 2,5. Então, significa aqui, ó, na metade, ó, 2,5. E assim vai, ó, os positivos. Do mesmo jeito, eu divido aqui os pedacinhos, ó. Dividido por cima, 1 dividido por 2, 0,5. 2 dividido por 3. Aí vai fazendo essas divisões, se você achando os decimais, você vai saber certinho, certo? Agora eu vou mostrar a vocês exemplos que tá lá no livro de vocês, certo? Porque eu tava mostrando, eu trouxe essa reta para mostrar a vocês que ela pode ser representada de forma de reta. Agora vamos lá no livro de vocês, na página 113. Na página 113 do livro de vocês, ó, tem assim, ó, os números racionais e a reta numérica, tá? Já vimos que os números inteiros podem ser representados por pontos igualmente espaçados sobre uma reta, tá? Não é isso? 0 até 1, 2, não é assim? Os pontinhos aí, no sentido negativo, no sentido positivo. Aí tem, onde é que fica o número representado por 1 meio? O que eu falei na instante. Imagine aí, onde é que vai ficar essa fração? Você vai fazer o quê? 1 dividido por 2 dá quanto? 0,5. Então, negativo ou positivo? Nesse caso é positivo, então vai ficar onde? Aqui no meio certinho, ó, entre o 0 e o 1. Vamos ver na página agora 114.
Olha aí, ó. Na página 114 tem lá, ó. O segmento de reta com as extremidades 0 e 1, quer dizer, só o pedacinho, representando uma unidade. Então, se queremos representar o número 1/2, marcamos um segmento de medida igual à metade da unidade, a partir do 0 para a direita. Olha aí, ó. Do 0 até 1, 1/2 quer dizer metade. Veja nos exemplos a seguir a representação geométrica de alguns números racionais na reta. Para determinar a representação geométrica do número 5/2, que a gente lê meios, que é maior que 1, podemos transformar a fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador, em números mistos. 5 dividido por 2 dá quanto? Dá 2 inteiros e sobra 1/2. É assim que a gente faz na transformação? Em seguida, marcamos um segmento de comprimento 2 unidades. Então, a gente já sabe que vai ser no 2, né? 5/2 vai ser depois do 2 até a metade, porque 1/2 não é metade, a partir do 0 para a direita. Olha daqui, ó, daqui para cá. Então, se deu 2 inteiro, vai ser no 2. Aonde? Na metade. Então, 5/2 é 5 dividido por 2 dá 2, vai ser aqui, mais a metade. Outro exemplo. Qual é a representação geométrica de um número menos 1/2? Do mesmo jeito, só que agora vai ficar onde? No lado negativo. Eu vou dividir, ó, a metade certinho do lado negativo. Veja a representação geométrica de mais alguns números racionais. Ó, lado positivo, lado negativo. Aí vocês estão vendo aí, ó, a metade. 3/2. Como é que eu vou saber que é 1, na metade? Então, eu faço. Transforma em número misto. 3 dividido por 2 dá quanto? 1 inteiro. Então, depois do 1. E sobra quanto? 1/2. Metade. Aí eu boto. Aí o outro, ó. 9/4. Aonde é que vai ser o 9/4? Faço do meu jeito. 9 dividido por 4, 2 inteiros. Depois do 2. E sobra quanto? Metade. Então, metade entre o 2 e a coisa. A mesma coisa aqui, ó. 5/2. 5 dividido por 2. Então, tá vendo? Observe a representação geométrica dos números. 5/2 e menos 5/2. Distâncias iguais. Só que um lado positivo, o outro lado negativo. Mas a localização, ó, um vai ficar no lado negativo, outro no lado positivo. Veja, os dois pontos obtidos estão situados na mesma distância do zero. Então, aqui está negativo. Lembra quanto mais longe do zero? Aqui está, esse aqui é menor e esse aqui maior. Dizemos que os números 5/2 e menos 5/2 são opostos, lembra? A distância de 1 para o 0 é chamada de valor absoluto ou módulo. Então, ó, lembra? 5/2, ele é o valor absoluto independente do seu sinal. Então, o módulo ou o valor absoluto é o número sem o seu sinal. Então, 5 mais 5/2 menos 5/2. Qual é o valor absoluto? 5/2. Tira o sinal e pronto. O valor absoluto é isso, certo? Agora, vocês vão pegar e fazer o exercício da página 115. Lembra bem disso. Tem a fração. Onde é que eu vou botar na reta? Eu divido de cima pelo de baixo. Aí eu vou saber exatamente o lugar. Aí eu divido os tracinhos e acho, certo? Qualquer dúvida já sabe. Entre em contato comigo. Então, página do exercício 115.